Eleições 2012. Claro, a cidade, né? E pela cidade de Brusque a gente está fazendo esse trabalho, com certeza visando um melhor entendimento, melhor conhecimento dos candidatos à Prefeitura Municipal da cidade de Brusque. Ontem conversei com o Silvio Bertolini, está rodando no ar já, obviamente, para todos conhecerem um pouco mais do trabalho, um pouco da história do Silvio. E com muito prazer estou aqui na residência do Moisés Nascimento, um dos candidatos também a prefeito da nossa cidade de Brusque. E por Brusque, estamos aqui, sim, Canal X, canal 24horastv.com, imagens geradas hoje pelo Dixon Krieger. O Banana agradece desde já seu carinho, a sua audiência. Claro, se tem história, ela passa primeiro por aqui. Seja bem-vindo ao Canal X, ao canal 24horastv.com, Moisés Nascimento. E a pergunta é essa: quem é Moisés Nascimento? Antes de responder a sua pergunta, Banana, boa tarde a você, a sua equipe, as pessoas que estão em casa nos assistindo. Para mim é importantíssimo esse espaço que você concede democraticamente à minha candidatura, ao meu partido. Olha, o Moisés do Nascimento, e aí sim respondendo a sua pergunta, é um pai de família, comerciante, um pai de família bem casado, pai de 4 filhos, um brusquense. Eu nasci e me criei na antiga Vila Operária, onde hoje é denominada Santa Rita. Atualmente moro no bairro São Luís. Sou presidente licenciado da Associação de Moradores do bairro São Luís. Sou fundador e presidente do Partido Social Democrata Cristã. E estou me lançando agora como candidato. Claro que passei por um processo de indicação dentro do partido, foi todo um planejamento, foi todo um estudo feito para ver se realmente eu reuni essa condição de ser o candidato mais indicado dentro do partido. E estou aí para tentar contribuir nesse processo político e social da nossa história de Brusque, né? E dizer que Moisés do Nascimento é um homem que acredita nos conceitos básicos que sustentam as nossas famílias. Eu sou católico, acredito que toda pessoa tem que ter uma religião, tem que acreditar que tem um Deus que é responsável por tudo isso que nós entendemos como mundo, como vida. E dizer que quero servir Brusque como prefeito, porque tenho minhas convicções, tenho meus pensamentos e democraticamente quero externar isso para a população brusquense na condição de prefeito, servindo a nossa comunidade. Muito bem. É a primeira vez que você vai para a política? Você é a primeira tentativa ou já tentou ser vereador, assim? Não, é a primeira vez que eu me lanço como candidato e já como prefeito. Evidentemente, faz 3 anos que eu tenho militado na política brusquense, mas naquela condição a nível de bastidor, né? Como candidato é a primeira vez. Tá. Bom, a gente não é Brusque, eu estou falando do Brasil. Como eu ontem conversei com o Silvio, sempre vai ser a pincelada, vai ser Brasil, né? Evidentemente, quem julga são as pessoas, os nossos telespectadores. Eu não vou emitir opinião, jamais. Essa é a filosofia do jornalismo que a gente aplica. Vai ter muita novidade chegando para o Canal X, muita novidade para o canal 24horastv.com, justamente nessa linha. E sempre essa linha vai ser respeitada. A gente sempre vai trazer a notícia e informar. Agora, quem vai julgar é o nosso telespectador, a nossa telespectadora, o nosso formador de opinião. Por que eu digo isso? Porque estou muito tranquilo. Todos os candidatos vão ter o mesmo tempo, as perguntas basicamente são as mesmas, mas o intuito realmente é a nossa cidade conhecer o nosso candidato. E por isso que a pergunta, é a primeira vez que você se lança candidato, tal. E por que se lançar candidato à política? Você que tem uma vida, de certa forma, graças a Deus, né? Você que, a gente, na vida, quem não passou e subiu e desceu, né? E hoje você tem, sim, um equilíbrio, você está lá com o seu restaurante, tal, a gente está aqui para fazer propaganda de restaurante, né? Diga-se de passagem, mas você estava tranquilo. E por que você saiu dessa tua tranquilidade? Porque não é fácil se lançar candidato, porque essa campanha, ela é desgastante também. Queria que você falasse desse aspecto de se lançar, de sair da sua rotina, do seu dia a dia, do seu conforto, da zona de conforto,
conforto, e esse desafio de fazer uma campanha política por um partido, de certa forma, novo, né, dentro da cidade até. Queria que você falasse sobre esses assuntos. De fato, Banana, excelente observação sua, né? Aliás, muito inteligente a sua colocação. Por quê, né? Por que alguém sai do anonimato? E eu, né, principalmente eu, porque eu tenho uma vida socialmente, economicamente estável, né? Poderia estar no meu conforto, né? Aí eu saio do meu raio de conforto, na minha área de segurança, para me lançar num mundo que a gente sabe que essas coisas são complicadas. Política, né? Há conflitos de pensamentos, há todo um jogo de interesses, né? Mas eu sempre tive essa chama dentro de mim em querer fazer algo pela cidade, em querer servir a cidade, servir a população, mas sempre alinhado com aquilo que eu penso, com os meus princípios. Claro que antes eu não tinha essa condição. E tudo na vida você tem que aguardar o momento. Nesse momento que eu estou com 49 anos, onde eu já tenho uma família estruturada, onde eu já tenho uma independência econômica, onde eu já tenho assim uma condição melhor de me lançar, me apresentar como candidato, eu entendo que, como eu tenho essa chama interior dentro de mim, o meu espírito é movido por desafios, eu entendo que eu tenho uma vocação natural em me relacionar bem com todos, e eu compreendo que um gestor municipal ele tem que ter essa condição de se relacionar bem com todos, com todas as pessoas que representam as forças sociais e políticas de uma cidade. Como eu tenho isso naturalmente, faz parte da minha pessoa, eu entendi que deveria conhecer esse mundo da política. Evidentemente, fui buscar conhecimento, né? Antes de estar no PSDC, talvez muitas pessoas não saibam, mas eu estive no PT, participei lá dentro do PT de algumas reuniões. Evidentemente, não encontrei lá os espaços necessários, que lá dentro já estavam tomados por pessoas competentes, né? Pessoas que merecidamente têm o seu espaço lá dentro, porque construíram uma história, mas evidentemente não tinha mais espaço para defender aquilo que eu acredito. Então eu procurei o PSDC como alguém que quer construir um partido dentro de Brusque, um partido independente, um partido novo, né? E onde eu tenha mais liberdade, mais espaço para poder aplicar aquilo que eu penso. E esse desafio de fazer campanha, né? Porque você saiu da sua área de conforto, mas também por si só mudou a rotina dos seus horários, mudou o seu almoço, o seu jantar, o seu café da tarde, o seu lanche, mudou tudo, né? Muda tudo. Evidentemente já fazem 60 dias que eu me afastei do meu trabalho, não tem como conciliar as duas coisas. Isso foi planejado anteriormente, foi consensado com a minha esposa, com meus filhos, com as pessoas que me auxiliam no dia a dia, né? Tive que me afastar, já fazem mais de 60 dias que eu me afastei. Como o nosso partido é pequeno, tem uma estrutura ainda pequena, ele não tem esse aporte econômico, onde eu possa disponibilizar de várias pessoas para me assessorar. Evidentemente, essa campanha, além de ser o candidato, de eu ter que ir para a rua pedir voto, eu me divido em múltiplas funções, porque você sabe, tem toda uma responsabilidade, tem a lei eleitoral, esse ano ela está bem exigente, de manhã eu já saio com as pessoas para colocar placas, porque tem que ir para a linha de frente mesmo, não tem como, você tem que estar monitorando as pessoas que te ajudam, que trabalham para você, para que não infrijam o que é determinado pela Justiça Eleitoral, senão você está passivo de multa. Então, é conflitante, porque às vezes você tem que se dividir, não sabe se vai para lá ou vai para cá, mas é como eu disse para ti, existe essa chama natural dentro de mim, eu escolhi isso, não sou obrigado a nada, estou fazendo isso porque quero, porque gosto, porque acho que eu tenho essa vocação natural. E é uma questão de vocação mesmo, você tem que gostar, porque se você não gostar, se você não amar o que faz, certamente ali no primeiro obstáculo, ali na frente, onde você vai encontrar alguma dificuldade, você acaba desistindo. Então você tem que ter essa vocação
porque é complicado, essas coisas são complicadas. Tá, eu não posso deixar de perguntar sobre, de repente, a situação das surpresas, né? Tem um lado sempre bom, a gente só quer boa notícia, né? Aliás, todos nós queremos ótimas notícias toda hora, todo momento. Mas, de certa forma, esse primeiro passo político do Moisés Nascimento, ele está agregado às notícias boas, à felicidade, ou algumas decepções nesse momento para você? O que você fala para nós nesse primeiro time? Olha, uma das, eu não vou dizer decepções, mas uma das surpresas é, de fato, como você vai para a rua, né, conhecer as pessoas, uma das surpresas é o sofrimento das pessoas, né? É o que você encontra lá, os depoimentos das pessoas que falam para você todo tipo de problema que elas enfrentam, desde da circunstância que ela vive na sua rua, os problemas que ela tem, os problemas com referência à saúde, até mesmo problemas de ordem econômica. Então você acaba amadurecendo nesse sentido, você acaba incorporando de fato a grande responsabilidade do que é ser um prefeito. Então, esse período, principalmente para mim, está sendo um período assim, não de surpresas desagradáveis, pelo contrário, é um período assim de um aprendizado, de um amadurecimento espiritual muito grande. E eu estou muito feliz, estou feliz porque antes da campanha nós não tínhamos uma visão tão ampla dessa questão social, que infelizmente está se agravando em Brusque, porque Brusque é uma cidade que o número de habitantes cresce muito rápido. Nós estamos apenas atrás de Camboriú. Nós crescemos aí 38% em relação ao último censo de 2010, até o último censo que teve, em 2010, em relação a Camboriú, que cresceu 47%. Então nós somos a segunda cidade do estado em número de habitantes que mais cresce. E claro, se aumenta o número de habitantes, as demandas sociais aumentam. E como eu moro aqui no centro, você não tem muito aquela visão de periferia de cidade. E agora, de fato, eu estou conhecendo, né, nos mínimos detalhes, de uma maneira mais ampla, a realidade da nossa cidade. É muito importante essa tua colocação, porque Brusque é tida, e a vida, a gente sabe do poderio, né, a riqueza do comércio de Brusque. A riqueza, eu comentei ontem e comento sempre isso, graças a Deus nós temos hoje uma diversidade industrial, né, diversidade até comercial, por que não dizer. Brusque, eu lembro quando eu cheguei aqui no dia 14 de abril de no dia 16 de agosto de 87, eu cheguei aqui em Brusque com a minha família. Eu lembro que estritamente era têxtil, basicamente têxtil, né? Tinha 87%, 88% de têxtil. E eu convivi, como eu falei ontem, repito sempre isso, que isso é história da cidade. Em 1990, 91, com a crise têxtil, a gente sofreu muito, muito, como sofre hoje muito Blumenau. Blumenau tem muito mais densidade populacional, só que Brusque é muito mais rica economicamente. Falo isso sem qualquer bandeira, né, essa disputa de aqui é melhor do que lá. Não. Brusque é muito mais rica, muito mais diversificada. Onde eu quero chegar com a minha pergunta para você é o seguinte, talvez um enriquecimento até pessoal, é essa forma de conhecer a cidade pelos quatro cantos dela, né? Porque hoje a gente conhece Brusque muito mais na sua área central, eu também moro aqui no centro, e a gente conhece Brusque toda assim. Só que, na verdade, você quando é candidato, com certeza você é um filtro, e justamente você começa a ver o outro lado da cidade, né? E esse talvez seja um mau ensinamento, né? Evidentemente, eu tenho sido testemunha, inclusive de pessoas, né, que estão ali num estado lamentável de doença, que chegam a chorar, né, na tua frente, vem lágrimas nos olhos delas, e elas criam, como você vai na casa delas, elas criam a expectativa de que você pode ajudar elas. E isso é conflitante, porque naquele momento você é candidato, né? Você está ali para mostrar as suas intenções, para se apresentar, e quando você vê, você está numa circunstância onde aquela pessoa precisa de ajuda, e é conflitante, porque você não pode ajudar, não naquele momento. E isso realmente tem me afetado e tem aumentado a minha consciência para, de fato, o que é ser um prefeito, né? A responsabilidade de ser um prefeito.
Muito bem, nós estamos chegando no primeiro bloco, o fechamento do primeiro bloco, mas eu, aproveitando o gancho, pessoa, a gente vê envolvimento de pessoas na nossa vida, nós dependemos das pessoas na nossa vida para a gente continuar, ou seja, montar empresa é fácil. É verdade? Qualquer um monta uma empresa, com todo respeito a qualquer um, mas assim, diga-se de passagem o quê? Comprar equipamento é mais fácil, agora, você dar vida a uma empresa é mais difícil, você tem que saber lidar com pessoas ou contratar pessoas que realmente não só vestem a camisa, como a gente dizia antigamente, mas que elas incorporem a atividade dentro da organização, né? Esse talvez seja o maior problema hoje do mercado. Onde eu quero chegar é o seguinte: o problema do voto, né? A gente vê que o governo federal hoje lançou uma campanha, já está rodando aí quase uma semana em rede nacional, esse assunto da compra de voto, venda de voto, a importância de a gente valorizar o voto, né? Você está num partido pequeno, na verdade hoje existe em Brusque, historicamente, duas frentes, né? Aquela que está no poder e aquela que quer assumir o poder. A história de Brusque sempre foi assim, né? E, na verdade, nós não temos a terceira força. Então, eu queria te perguntar, assim, esse assunto do voto, a importância de votar com consciência, né? Para a gente mudar muitas coisas na cidade, mudar umas coisas, e começar pela cidade, para começar a mudar o Estado e mudar o Brasil. Então, eu queria que você falasse sobre esse assunto, a importância do voto. Olha, Banana, nós sabemos que existem dois grupos políticos dentro de Brusque que vem se alternando nos últimos 25 anos no poder, né? Evidentemente, nós defendemos que esses dois grupos precisam do seu recall político, né? Ambos os grupos, no nosso entendimento, com todo respeito aos personagens que representam esses grupos políticos, que tiveram a sua importância política no passado, nós entendemos que é preciso surgir uma terceira via que esteja abdicada dos velhos vícios, né? Que levaram inclusive os nossos eleitores a ter vícios, ou seja, a aceitar aquele favor na hora do voto. Nós temos aqui um histórico, não vou dar nomes, evidentemente, não vou politizar o tema, a sua pergunta inteligente, mas realmente a nossa população, aqui em Brusque principalmente, né, nós temos esse histórico, onde em cima da hora ganha-se sacolão e até mesmo dinheiro, naquela tentativa de se comprar o voto. É triste isso, é triste, mas eu entendo que nós estamos num processo, estamos melhorando, estamos avançando, e a população de Brusque, como o resto da população no Brasil, vai incorporando isso naturalmente, vai vendo que isso é errado, e claro, nós temos todos que bater nessa tecla que isto é errado. Ok, a gente vai estar encerrando esse primeiro bloco. Queria mais uma vez agradecer a gentileza em nos receber. A ideia é essa, mostrar o candidato. Agora, quem vai julgar são as pessoas, são os nossos formadores de opinião, são os nossos telespectadores, telespectadoras. Essencialmente para uma Brusque melhor. Essa é a ideia. Democracia 100% aqui no Canal X, no canal 24horastv.com. Daqui a pouco eu volto no segundo bloco com Moisés Nascimento, candidato a prefeito da cidade de Brusque. Daqui a pouco eu volto.